Que bom que você veio. Que bom que você deixou o aconchego do seu lar para estar no aconchego dos braços do Pai. Vamos orar, incline a sua fronte. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. E nós temos a certeza que ouviremos a tua voz nesta noite. Que o Senhor possa estar no meio de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar? Não há o que temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém? A mão do Deus Todo-Poderoso é fiel. E Ele tem cuidado de nós. Ao pé da cruz. É o que nós cantaremos nesse momento.
erga sua voz em louvor ao Senhor. Joel. Boa noite. Nós vamos agora cantar o nosso hino em pé, nos colocar diante de Deus, se render a Ele
E nesse momento também, quando cantamos esse hino, aqueles que quiserem vir à frente, trazer as suas angústias, as suas preocupações, esse é o momento da nossa oração intercessora. Você que veio aqui com algum problema de saúde, um problema difícil de resolver, que precisa entregá-lo nos nossos pés de Cristo, esta é a hora. Enquanto você canta, se submeta a Cristo, se renda a Ele, que Ele proverá, atenderá aos desejos do teu coração. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova
nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, rendido aos Teus pés, aceitando, Senhor, a soberania da Tua vontade sobre as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, celebrando esse culto em Teu nome e te pedimos que a Tua presença seja fortemente sentida em nossos corações, Senhor. As pessoas que derramaram diante de Ti as Tuas lágrimas, os Teus pedidos, as Tuas preces, sejam socorridas por Ti, pelo Teu amor e pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Que possamos ter esse momento especial contigo. Que esse culto que celebramos em Teu nome seja uma oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite para estarmos na Tua presença, sentados aos Teus pés e sermos alimentados da Tua verdadeira palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque o Senhor nos atende. Pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Deus seja louvado. Esse é o momento em que nós adoramos a Deus através das nossas ofertas. E como de costume, aos domingos, você vem até a nossa maquete e oferta de todo o seu coração. E lembrando que as ofertas dos domingos, elas são destinadas à reforma da nossa igreja. Então adore ao Senhor nesse momento enquanto cantamos, trazendo a sua oferta. Hoje venho à Tua casa, meu Senhor. Hoje tenho gratidão por Teu favor. Com minha vida, com meus atos, te adoro com coração e meus lábios. Maravilhas tens me dado, te glorifico, pois tens me abençoado. A Ti vou me entregar em oração, a Ti devolverei minha oferta em adoração. Este é meu desejo, o meu alegrar, a cada dia, Pai, em tudo te adorar. A Ti vou me entregar em oração, a Ti devolverei minha oferta em adoração. Este é meu desejo, o meu alegrar, a cada dia, Pai, em tudo te adorar. Aceita, Senhor, a nossa oferta. Aceita, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor. E permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Boa noite, mais uma vez. Tudo bem com vocês?
Curtiram bastante o feriado aí? Bom, o pastor Vinícius, ele está sendo requisitado para vários eventos da igreja, né? E pelo que me consta agora, ele está lá na Europa, participando de um evento lá. Vai ficar uns dias lá, mas retorna brevemente. E pediu que nós continuássemos refletindo aí sobre Jesus, o nome acima de todos os nomes. Jesus é a razão pela qual a humanidade pode ter esperança, né? Jesus é a divindade encarnada. Jesus é Deus que se fez um de nós. Por toda a eternidade será objeto de nosso estudo a famosa encarnação de Cristo. O ser Emanuel, o Deus conosco. E hoje nós vamos continuar fazendo uma reflexão sobre esse nome maravilhoso, a partir de 2 eventos na vida de Jesus, que apresentam relatos comuns. Um que aconteceu quando ele era ainda bastante jovem, e outro já perto do encerramento de seu ministério. E dentre esse nome maravilhoso, eu queria convidar vocês nesta noite a perceber Jesus agora entre os sábios, ou Jesus entre os doutores. E queria, para o início de nossa reflexão, pedir que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 2, Lucas capítulo 2 e o verso 47. Lucas capítulo 2 e verso 47. Ali, se você quiser ler todos os versos que estão entendendo nessa narrativa, você vai ver que trata ali de Jesus, ainda menino, no meio dos doutores. E o verso de nossa reflexão é este: e todos os que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Deixe aí sua Bíblia aberta nessa narrativa e vamos considerar um pouco esse contexto. Uma escritora tem um livro bastante conhecido no meio adventista, chama O Desejado de Todas as Nações. É um livro que eu estou lendo ultimamente, nós estamos já na parte final, mas ela faz uma reflexão sobre essa parte aí e traz algumas informações interessantes, como por exemplo, naquela época foi a primeira viagem que Jesus fez a Jerusalém depois de ter sido ali dedicado. Ele era um bebezinho ainda quando compareceu ali no templo. E depois, vocês sabem da história, ele voltou para Nazaré, onde cresceu, onde teve a sua meninice. E quando um menino judeu completava 12 anos, ele tinha um rito de passagem. Nós chamamos esse rito hoje da infância para a adolescência. Mas naquela época, as pessoas, os meninos que tinham 12 anos, eles já tinham algumas funções, algumas incumbências e alguns privilégios. Um dos privilégios que uma criança, um adolescente de 12 anos tinha, era de poder agora adorar no templo com os adultos. Não só adorar, como aprender dos adultos. E era comum que os meninos dessa idade começassem a ser ensinados por algum rabi, por algum mestre. E na época de Judá e antes, havia no povo de Israel o que eles denominavam de escola dos profetas. Eram mais ou menos como as escolas seculares de hoje, mas com a ênfase maior no ensino da Torá, que era a escritura daquela época. E nesse dia de festa pascual, da qual participariam os pais de Jesus, o povo, os juízes, os sacerdotes daquela época, eles fizeram como que uma sala anexa, ao lado daquela, onde havia o santuário, e ali estava havendo tipo como um seminário, um congresso estudantil, e os meninos então estavam ali sendo ensinados pelos rabis da época. Jesus foi ali com seus pais,
E ele aproveitou desse momento de adoração para ir ali conversar com os mestres de Israel. O que é interessante é que você observa aí, é que normalmente quando se está diante de uma sala com um professor muito erudito, os alunos de modo geral fecham a boca e escutam, não é verdade? Mas o texto que nós acabamos de ler, que é o texto de Lucas 2, verso 47, diz assim: e todos os que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Aqui aconteceu um detalhe interessante. Naquela escola onde os mestres ensinavam, era o menino quem ensinava. Era o menino quem falava coisas que os sábios ainda não entendiam. E é importante frisar aqui que Jesus não teve uma educação formal. Ele não foi para numa escola formal aprender. Mas ainda assim, a sua sabedoria era notável. Eu não consigo entender muito disso, mas eu tenho uma ideia mais ou menos parecida. O primeiro congresso assim, mais rebuscado que eu participei, foi um congresso que aconteceu em 1999, assim que eu tomei posse como promotor de justiça. Aconteceu lá na cidade de Curitiba. Era um encontro com todos os promotores do Brasil. Milhares de promotores estavam ali reunidos. E para esse congresso foi chamada então a fina flor da comunidade jurídica para fazer palestras e apresentarem lá simpósios dentro daquele universo de pessoas que se consideravam muito inteligentes. E eu me admirava muito daquilo tudo, né? E o que é interessante perceber é como as pessoas, quando se reúnem nesses eventos, têm uma necessidade de mostrar os seus próprios conhecimentos, né? E é interessante quando você percebe, no meio de tantos conhecimentos sejam divulgados, alguém que fala uma coisa nova. Eu era recém-aprovado num concurso, muito difícil. Então, assim, o normal eu era perceber que todos falavam coisas que eu já conhecia. Mas, de repente, vinha alguém e falava uma coisa diferente. Aquilo, para mim, era extasiante. Me maravilhava saber coisas novas. Aqui nesse evento, nós temos Jesus no meio de doutores. Mas aqui nesse evento, são os doutores que aprendem de um menino. Vamos mais à frente, em João capítulo 7, verso 11. João 7, verso 11. João 7, verso 11, nós temos aqui um outro contexto. Diz o texto que eu vou ler aqui. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Um detalhe interessante desse texto é que Jesus novamente está em Jerusalém. Há 21 anos atrás, quem procurava Jesus? Os seus pais. Eles voltaram para a sua cidade e se esqueceram do menino. E agora procuravam. Onde estará Jesus? E o encontra no templo, ensinando os sábios, cuidando das coisas do seu pai. Aqui, agora eles já procuram Jesus, porque Jesus ficou na Galileia e os discípulos desceram a Jerusalém para a festa dos Pentecostes ou dos tabernáculos. E ali, na festa, Jesus era a pessoa que todos queriam saber quem era. Jesus era a novidade da época. Jesus era a novidade da época. E o povo queria então que Jesus fosse lá, para se apresentar como o profeta conhecido. E todos o procuravam, mas ele não estava no meio deles. Porque diz a palavra de Deus que ele se dirigiu ocultamente para Jerusalém. Ocultamente. Mas, no meio desse burburinho, no meio da festa, Jesus subiu ao templo e ali ensinava.
E João 7, verso 15 diz: então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe ele estas letras sem ter estudado? Novamente está Jesus aqui, um iletrado, no entendimento deles, alguém sem cultura formal, ensinando aos sábios. E o povo: como ele sabe disso? Ele não teve na escola. Como ele aprendeu disso? Mas a resposta de Jesus, e é um início da reflexão dessa noite, diz: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Qual é o efeito do ensino de Jesus sobre a vida daqueles que o escutam? O que Jesus faz com os chamados sábios da terra? Eu estava fazendo uma pesquisa de internet sobre o índice, o percentual de pessoas do meio acadêmico que tem uma fé muito pouca na palavra de Deus. Mesmo os que acreditam em Deus no meio acadêmico, eles o acreditam de uma forma crítica. É o chamado biblicismo histórico, né? Você lê a Bíblia, mas dentro de uma crítica histórica. Você lê a narrativa do Gênesis, mas dentro de uma perspectiva evolucionista. Isso daqueles que se dizem crentes em Deus. Muito pouco percentual daqueles que se curvam ante a sabedoria de Deus. O efeito do ensino de Jesus sobre os sábios daquela época não foi bom. Diz lá mais à frente, João 8, verso 40. João 8, verso 40 diz: então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras... Não, 8,40, eu estou lendo 7,40. 8,40 diz assim: mas agora, Jesus falando aos fariseus, aos escribas que escutavam: mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Irmãos, qual é o efeito da verdade de Deus sobre a nossa vida? Por que os sábios, quando ouviram Jesus falar, quiseram matá-lo? Esse é um motivo de reflexão muito, muito importante para nós, e para mim também. A verdade de Jesus nos tira da zona de conforto. A verdade de Jesus nos mostra que somos incapazes de solucionar os nossos próprios problemas. A verdade de Jesus mostra que nós somos tolos. A verdade de Jesus mostra que somos pessoas meninas no conhecimento daquilo que importa. A verdade de Jesus nos coloca em atitude de repreensão, porque nos convida a mudar de vida. E sabe qual é natural no ser humano, quando ele se sente corrigido, quando ele se sente repreendido, quando ele percebe que alguém diz a ele aquilo que ele pensava que sabia, mas não sabia? Sabe qual é o efeito natural que se tem na nossa vida? Ira, revolta, indignação. Julga aquele que fala e não aquilo que ele ensina. De forma que os sábios daquela época rejeitaram Jesus, porque Jesus mostrava claramente para eles que eles não eram sábios, que eles não podiam ser mestres, que eles não eram verdadeiramente doutores. Ou seja, para estar aos pés de Jesus, para aprender desse nome maravilhoso, você tem que muitas vezes desaprender o que você pensa que sabe. Isso não é atitude comum, principalmente para aquele que tem muito estudo, para aquele que acha que tem muita leitura. Estar diante de Cristo
estar diante da palavra de Deus e se curvar diante dela, dizer: Senhor, eu aceito essa regra de fé sobre a minha vida, não é uma atitude muito comum para nós. E os sábios daquela época, quando sentados diante de Cristo, irmãos, olha o privilégio que os fariseus, os saduceus tiveram. Eles estavam diante da personificação da plenitude da divindade. Imagina a quantidade de segredos, de revelações que esse povo poderia ter tido se simplesmente deixasse que Jesus ensinasse. Deixasse que Jesus falasse dos mistérios do universo todo. Nada é oculto para Deus. Nada Deus não sabe inteiramente. Teve uma lição da escola sabatina que nós estudamos há uns 15 anos atrás, mais ou menos, 20 anos. Não, mais de 20 anos. Mas eu gostava dessa lição porque ela dizia assim: Deus é Deus das mais particulares das especialidades. Ou seja, se você pega aí um doutor que é especialista em um tipo de borboleta, um biólogo, ele é pós-doutor numa determinada borboleta, borboleta flamengo, por exemplo. Alguém fez um doutorado sobre o ciclo de vida da borboleta flamengo. Ele é a maior autoridade mundial no conhecimento da borboleta flamengo. E ele sabe como é as asas, como é a sua metamorfose, como é o seu período larval. Ele conhece tudo da borboleta flamengo. Aí eu faço uma pergunta para os que nos escutam nesta noite. Quem sabe mais de uma borboleta flamengo? Esse pós-doutor em borboleta flamengo ou o Senhor nosso Deus que criou a borboleta flamengo? Não que o conhecimento ele vai ser sempre revelado. Eu penso que Deus gosta do esforço para adquirir conhecimento. Mas, irmãos, Deus sabe todas as coisas. Você está com um problema que você pensa que sabe resolver. E aí nós vamos para uma atitude mais particular. Você está com um problema, por exemplo, no seu relacionamento. No seu relacionamento, por exemplo, com a esposa. Ou no seu relacionamento com o seu filho. E aí, vamos supor que você, por exemplo, seja um assistente social, seja um psicólogo, tem alguma formação na área e pensa assim: não, eu sei resolver o meu problema de relacionamento. Eu tenho todos os embasamentos teóricos, doutrinários. Eu tenho pós-doutorado em adolescência. Eu sei como um adolescente se comporta. Mas Deus sabe mais sobre a adolescência do que você. Ele sabe mais do que você sobre o seu problema. E Ele pode te ajudar mais do que você mesmo se ajudaria. Mais do que você mesmo se ajudaria. Há um texto em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24, bastante conhecido, em que o apóstolo Paulo fala desse aparente contraste que existe entre a sabedoria de Deus e a sabedoria que se considera do homem. Diz lá 1 Coríntios 1, verso 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas antes, inclusive, ele fala que essa sabedoria de Deus, os homens tomaram como loucura, como coisa desprezível, como coisa abjetável. Mas, irmãos, Jesus, o nome acima de todos os nomes, Ele é também o sábio acima de todos os sábios. Jesus, o nome que é o nome acima de todos os nomes. Jesus também é o sábio acima de todos os sábios. Você nessa noite pode estar aí com muitos problemas para resolver. E a nossa tendência
é nos valer do nosso próprio conhecimento e não permitir que Deus, que está agora no meio de nós, como Jesus esteve lá em Jerusalém como menino, ou como Jesus esteve lá em Jerusalém, já adulto, próximo da sua morte, Ele está no meio de nós e nos ensina, e nos orienta, e a sua orientação e o seu ensino é muito precioso. Chamar um novo sentido aqui, ele vai cantar uma outra música, que é Vaso de Oleiro, Vasos na Mão do Oleiro. Enquanto eles se preparam para cantar, eu queria que vocês refletissem sobre o significado de Jesus estar sentado no meio de nós, nos ensinando da sua verdadeira sabedoria, do verdadeiro conhecimento de Deus. Nós vivemos uma época em que as pessoas se escoram, se orientam muito pelo conhecimento secular e deixam de confiar na providência de Deus. Isso tem nos deixado como que perdidos no mundo, sem a verdadeira graça, sem o verdadeiro conhecimento, sem a verdadeira sabedoria de Deus, que é Cristo. Vamos nos colocar em pé, cantarmos nas mãos do oleiro. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu
Santo Deus, grandioso Pai, o Senhor que é a representação pura da verdadeira sabedoria, Senhor. Estamos de Ti e queremos aprender, Senhor, a Tua vontade. Queremos aprender da Tua riqueza, do Teu verdadeiro conhecimento. Santo Deus, nós muitas vezes temos nos fiado na sabedoria dos homens, no conhecimento dos mestres desta terra, Senhor. E nos esquecemos de que o Senhor sabe quem somos. O Senhor nos formou, o Senhor nos moldou. O Senhor conhece todas as entranhas da nossa vida, Senhor. Sabe tudo aquilo de que precisamos para estar sempre próximos de Ti, Senhor. Nesta noite, queremos ser diferente daqueles sábios que Te ouviram aqui um dia. Mais do que admirar a Tua inteligência, Senhor. Mais do que admirar o Teu raciocínio. Queremos ter o propósito, Senhor, de seguir a Tua vontade. Andar segundo os Teus conselhos, Senhor. E Santo Deus, os problemas que enfrentamos nesta vida, queremos colocá-los diante de Ti. Senhor, resolva-os pelo Teu amor, segundo a Tua infinita sabedoria. Porque não queremos abraçar, Senhor, a sabedoria deste mundo, que é loucura para Ti. Mas a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. A sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo, mas é a nossa salvação, Senhor. Que possamos estar rendidos aos Teus pés e possamos ser uma massa mole para que o Senhor nos molde segundo a Tua vontade, Senhor. E nesta semana, que os nossos pés sejam trilhados, os nossos pés sejam conduzidos segundo essa sabedoria infinita que vem dos altos, porque só ela, Senhor, nos guiará em perfeita condição, em perfeita segurança, até a redenção completa prometida aos Teus filhos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos falou nesta noite. Obrigado porque o Senhor falou no nosso coração. Estejamos dispostos a seguir a Tua voz hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser